dia, Gravatá, bom dia, Pernambuco, bom dia, Brasil. Hoje estamos aqui para ao vivo em mais uma edição do Mais Pernambuco Podcast. Hoje com a entrevista também voltada para a segurança pública. Estamos diante de um militar, estamos diante de um parlamentar e também estamos diante de um homem que tem sua vida eivada de ações em benefício do Cabo de Santo Agostinho e de Pernambuco também. É uma honra muito grande receber aqui o militar Sargento Edson Almeida e o parlamentar vereador pelo Cabo também, Edson Almeida, o seu primeiro mandato pelo PSD. Então, meu querido parlamentar, meu querido militar, obrigado por ter aceito nosso convite. O microfone está aberto para suas condições, para suas colocações iniciais e principalmente para dizer quem é Edson Almeida. Comandante, satisfação estar aqui com vocês, doutor Fernando, o Mais Pernambuco Podcast. Foi um prazer também. Estou admirado aqui o estúdio, show de bola, muito organizado. Sargento Almeida é policial militar há 15 anos. Né? A gente começou no Cefap, que é o Centro de Formação da PM, e com 9 anos de Cefap eu falei, não, vou para a rua agora contribuir mais com a sociedade pernambucana. Então a gente foi atuar em Camaragibe, São Lourenço, né, atuando nas ruas, combatendo o crime, e nesse período eu criei um Instagram, né, justamente para conseguir o quê? Informações. Porque muitas vezes, Fernando, a sociedade tem medo de denunciar, porque quando você liga para o 190, querendo ou não, fica registrado, né, o número que foi ligado. Do denunciante? Do denunciante, fica ligado. Então, muitas vezes, quando a gente ia para a ocorrência para pegar a denúncia era anônima, mas quando a gente ia para a ocorrência, a gente queria mais informações, então a gente ligava, né, para o número do solicitante, mesmo sendo anônimo, mas para pegar mais informações sobre o caso. Então, muita gente ali em Camaragibe tinha medo de denunciar. Então, através da rede social que a gente criou, a gente conseguiu se aproximar mais da sociedade, porque muita gente tinha um medo de falar com a polícia. Então, a gente começou esse trabalho de formiguinha na rede social, e através da rede social a gente conseguiu prender muita gente, muita gente. Eu posso dizer que a gente não terminou, mas a sensação era que realmente tinha terminado, né, ali o tráfico de drogas ali em certas comunidades, Tabatinga, Vila da Fábrica. Então esse trabalho nos credenciou, né, a ter... Camaragibe. Sim. Primeiramente eu fiz esse trabalho em Camaragibe. Durante 4 anos, a gente, como eu disse, a gente conseguiu pegar os cabeças do tráfico de drogas, então muita gente estava com medo de voltar a traficar no local, porque a sociedade ajudava com informações, com detalhes. Então, quando a polícia tem informação, tem policiais com vontade de trabalhar, fica muito mais fácil, né, de dar a resposta à sociedade. Então, o pessoal confiava muito no Sargento Almeida. Só que quando a pessoa começa a se destacar demais, né, os holofotes viram, né, contra a pessoa. Então, comecei a me destacar, né, várias... Incomoda muita gente isso. Isso, e principalmente quem está em cima, né, porque de repente chegava no batalhão, a gente queria ouvir, só que não era ouvir o comandante, era ouvir o Sargento Almeida. Então, o ego de algumas pessoas realmente ficava inflamado, digamos assim, né? Sargento, eu queria, o senhor agora ia falar, e eu prestei muita atenção quando o senhor disse que as pessoas têm medo de denunciar. Daqui a pouco, esse é um tema que eu queria abordar, mas eu queria voltar, retroagir um pouco na nossa primeira conversa. Eu queria saber por que o Sargento Almeida, o cidadão Edson Almeida, virou policial militar. Como foi sua infância? O que lhe levou a fazer essa opção pela polícia? Por incrível que pareça, meu pai tinha um restaurante em Boa Viagem e na hora do almoço encostava algumas viaturas, né, para almoçar, tomar café e tal. E com essa aproximação, eu menino, acho que tinha uns 6, 7 anos, chegava a viatura, aí o pessoal me botava dentro da viatura, botava para apertar a sirene, ligar o intermitente. Então isso foi, assim, gerando admiração. O vosso pai tem nada a ver com a polícia? Não, meu pai não tem ninguém militar na família. Ninguém. Então isso foi gerando, né, uma aproximação com a polícia, e a partir acho que quando eu me tornei com 17 anos eu comecei a trabalhar, e por incrível que pareça, eu já aprendi a gente sem ser polícia.
Eu trabalhava ali na Dantas Barreto. Você sabe ali a Dantas Barreto onde Mais é? conheço muito. Ali tem muito ladrãozinho que rouba, sai correndo, puxa cordão. E qualquer Então, pessoa do povo pode dar voz de com prisão, né? certeza, com Não é isso? certeza. Mas aí eu gostava já dessa Tinha adrenalina, digamos assim. inclinação. Sim. Então, com 18 anos, fiz o concurso, né? Com 19, fiz o curso de formação. E até hoje a gente tem aí realmente contribuído, né, com a sociedade através do trabalho de polícia. É difícil ser policial militar. Eu acredito que seja a profissão mais difícil do mundo hoje. Eu acho que é a do médico, né? E depois eu acho que é a do policial, porque quando o caos reina, só sobra para a polícia resolver. Então, muitas vezes a gente está num tiroteio, chega no tiroteio todo mundo correndo e a gente vai de encontro ao perigo, digamos assim, né? Então é uma profissão que ela tem várias situações, Adversidades. adversidades, é aquele trabalho de enxugar gelo que a gente sente, né? O policial vai lá, tem todo um esforço. Eu digo porque a gente já fez aí operações que foi muito difícil para prender bandido e o bandido sai primeiro que o policial da delegacia. A justiça atrapalha? Muito. Eu acho que se a criminalidade está alta hoje, é justamente falta de leis mais rígidas. Eu queria até retificar a minha pergunta. A justiça trabalha porque as leis são frágeis ou a justiça trabalha porque os juízes são complacentes? Eu posso dizer que os dois. Os dois? Eu vou dar um exemplo para você de juiz que não ajudou, né, a criminalidade. A gente tem um juiz da vara da infância que um adolescente matou outro lá em Ponte dos Carvalhos. Um tinha 17, Os cavalos é cabo é também. cabo. Sim. Matou um adolescente e a polícia, em menos de uma semana não, no mesmo dia descobriu quem foi o autor. E com menos de 30 dias remeteu o inquérito para o judiciário, né, informando quem foi o acusado, quem foi a vítima e tal. E por incrível que pareça, sabe qual foi a resposta do juiz? Não, já se passou 30 dias, não tem mais necessidade do adolescente estar apreendido. E por incrível que pareça, 3 meses depois, esse mesmo adolescente matou outro. Então imagine como é que fica o coração de um pai, né, que perde seu filho, vê a impunidade ali, dele não ser preso e ainda assim matar outro. Então isso foi um caso que aconteceu real lá no Cabo. A Polícia Civil tem trabalhado bastante para combater a criminalidade, mas esse tipo cabe ao juiz permanecer com o camarada preso. Ele disse, entender, esse cara é nocivo à sociedade. Ele tem que estar preso para se ressocializar, né? Então, eu acredito que a justiça ela tem a parcela de culpa de estar alta assim aqui. Grande ou pequena? Eu posso dizer hoje que grande, né? Grande. Grande porque a audiência de custódia é uma brecha que tem Desmotiva o policial. muitos, Isso desmotiva. muitos companheiros vivem desmotivados, né? Porque é você trabalhar e não ser reconhecido, né? Assim, tirou o cara, teve todo um trabalho, trocou tiro, e muitas vezes o camarada sai e no outro dia tá lá ameaçando a família do policial. Então isso acontece, isso é real. E a gente precisa realmente começar a ter leis mais rígidas em relação a isso. Então, eu acho que é o meio termo. São as leis frágeis e que tornam a vulnerabilidade muito grande para a justiça e os juízes também Isso. ineficazes. Isso, e na verdade a morosidade também, o Morosidade. tempo que demora, porque existe lá diversos inquéritos que a Polícia Civil remete e passa séculos, eu digo anos e anos, para começar a ser julgado. Então o camarada continua na rua, mesmo ter cometido o crime, mesmo a polícia ter indiciado ele, mas o judiciário demora tanto a botar o processo para correr que eles continuam cometendo crimes. É, nobre sargento, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É porque sua trajetória, o conhecimento que a gente tem, ela é um misto de, do primeiro mandato, Uhum. um, como policial militar. Agora, o senhor retratara bem a sua infância, a inclinação, e o senhor também é pré-candidato a deputado federal, só, né? Estou pré-candidato, isso. Pré-candidato. Então, dentro desse triângulo, eu lhe faço uma pergunta. A atuação da nossa, para a gente retroagir depois mais um pouco, a atuação da nossa Assembleia Legislativa, Alep. ALEP, e dos nossos representantes na Câmara, em Brasília, tem ajudado na segurança pública? Existe
dados, existe dados estatísticos de ajuda? Existe algum parlamentar que atue juntamente com a segurança pública para que possa incentivar os policiais? Que as críticas aos policiais são muito grandes. A sociedade, às vezes, tem medo da polícia, Sim, que deveria ser o inverso. sim, Não é isso? sim, A sociedade devia se aproximar da polícia. sim. Eu sou um defensor da polícia. Uhum. Eu acho que a polícia é fundamental. Logicamente, temos profissionais que não merecem Em toda a profissão, em toda a né? profissão, Uhum. seja qualquer que seja a profissão. Nós temos bons profissionais e temos profissionais que não merecem fazer parte daquele ofício. Mas eu lhe pergunto, a gente tem uma boa representatividade ou não? Eu Na acredito. Câmara Federal e na Alep. Eu vou falar mais Não agora precisa enumerar, mas a gente está... Não, eu vou falar mais da Câmara Federal, né? Sim, Porque é onde os projetos, que é a sua as leis, postulação também, a sua isso, futura... e é onde a lei realmente muda a vida Sim, das pessoas. Então, nesse último mandato de 4 anos dos deputados lá, a gente teve uma lei que foi importantíssima, que é essa lei antifacção, sim, né? Uma lei que realmente ele endurece as penas, né, para criminosos envolvidos em facções, porque muitas vezes o bandido era envolvido, dava toque de recolher na comunidade, botava barricadas, e essa nova lei, ela deixou a pena muito mais dura. Imagine só você fazer parte de facção, você vai ter uma pena até de 40 anos. Só por fazer parte de facção. Então, a lei de facção ficou até mais, digamos assim, pesada do que o próprio homicídio. Então, isso é uma lei que avançou, eu acredito, do ponto de vista da atuação policial, ela veio para ajudar. Né? Lógico, pode ser muito melhor. Acabar com as saidinhas temporárias também. Se o cara cumpriu a pena, se ele foi preso, tem que acabar isso. E hoje, um estuprador, para você ter noção, um estuprador hoje ele tem direito à visita íntima. Então a gente precisa ter leis severas, né, para realmente acabar com esse. Não é mordomia, não. Ali ele está pagando uma pena. Então ele não tem que ter essa regalia toda, né? Inclusive visita íntima. Isso tem que acabar. é uma barbaridade. É uma vergonha. Eu fiz uma entrevista há pouco tempo agora com um coronel da Polícia Militar, então, inclusive pré-candidato também. Eles me falaram uma coisa, sargento, que eu fiquei impressionado, que em Pernambuco, ele precisou até a localização, disse que o Imbura tem toque de recolher. Tem, não é só lá não. Eu vou dizer o local, assim, que o tráfico é o tráfico mais pesado de Pernambuco. É nas Salinas, em Porto de Galinhas. É o local que o tráfico fatura por mês mais de R$ 1 milhão. Muito mais de 1 milhão. Eu tô falando 1 milhão, eu tô sendo bem generoso. Nossa Mas o Senhora. tráfico lá é R$ 1 milhão. Eu digo por quê? Porque a gente trabalhava na rua, a gente pegava anotações, né? Quando prendia traficante lá, a gente pegava as anotações. Fulano deve 50 mil, 80 mil, 100 mil. Então a gente vê que o tráfico lá é o berço, digamos assim, da facção CLS, que é Comando Litoral Sul. Ela distribui droga. Já temos até nomenclatura. Não, já Já existe. existe. É, isso é real, existe. Era um antigo trem-bala. Eu acho que alguém já escutou esse termo, trem-bala. Era essa facção, eles mudaram o nome agora, é CLS. Então, essa organização, ela comanda o tráfico todo do Litoral Sul. Então, é ali, o berço é ali. Recentemente eu tive lá, botei um drone de cima, a gente consegue visualizar os traficantes, mas a geografia favorece muito, né, a bandidagem. E por incrível que pareça, é uma comunidade que tinha a presença do BOP e depois de um incidente que aconteceu lá numa ocorrência, fizeram um protesto para retirar o BOP. Então a polícia ficou praticamente proibida de ir para ali, para aquele local, e isso fez o quê? Fortaleceu o tráfico. Né? Infelizmente aconteceu um fato lamentável, pegou numa criança um tiro, né? E parece que foi Deu constatado que óbito. deu a óbito. Infelizmente, como a gente falou, incidentes acontecem, mas a gente não pode generalizar. A governadora tem pulso. Ela realmente comanda o Estado na segurança pública, ou a segurança pública é terceirizada e quem comanda não tem comando? Eu acredito que ela está fazendo uma boa gestão na Polícia Militar. Mas, claro, fatos isolados ela não tem como controlar porque ela está na missão de governadora, está viajando. Mas, enquanto o aparelhamento da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, ela tem feito algo espetacular. Eu digo em questão de investimento, EPIs. Imagine só que quando eu cheguei no 18º Batalhão, as motos que eu trabalhava, a gente tinha que pegar ela empurrando. Muitas vezes a gente comprava o EPI,
para poder trabalhar na moto, porque não tinha. O Estado realmente estava sucateado na questão da segurança pública. Então, em pouco tempo que ela assumiu, ela fez uma coisa que a gente já precisava há mais de 10 anos, que era equipamentos individuais. Colete balístico, por exemplo. A gente, quando ia para o serviço, a gente já pegava de outro, que pegava de outro, que pegava de outro. Então, a gente sempre pegava um colete que era uma coisa que era para ser individual, era coletiva. E, Então, e cada um tem um tipo de manequim ou não? isso, não, mas existe lá o tamanho PMG, Entendi. né? Mas Entendi. assim, a gente pegava, já botava em cima do capô para esquentar, né, para ver se melhorava o odor, até porque é direto, né, suando. Brincadeira. Então ela chegou já fazendo diferença, comprou EPIs, comprou a Glock, que é a melhor pistola do mundo para o policial trabalhar. Eu já trabalhei numa ocorrência que eu era motorista do GAT. E eu sempre falei, coronel, eu queria me armar com 2 pistolas. Eu sendo motorista, ele disse, mas você vai dirigir e atirar com as 2 mãos? Eu disse, coronel, a maioria das ocorrências policiais é desembarcada, é fazendo um fatiamento dentro da comunidade. Então, em uma certa ocorrência, eu me deparei com os traficantes e quando eu estava tentando prender um no chão, que ele estava tentando se soltar, saiu um cara de uma casa e começou a efetuar disparos. Nossa. E é coisa de cinema. Eu botei ele de escudo, deitei no chão. Quando eu dei 3 tiros, minha arma deu pane, que era uma PT-100. Meu amigo, eu só não morri. Eu devo uma vida a um companheiro meu, Belima. E toda vez que eu falo, ele sabe disso. Se não fosse ele chegar da questão de 5 segundos, eu tava morto hoje. Porque o camarada ainda tinha 10 A arma munição. travou. A minha arma travou. E eu ia morrer porque ele tinha mais 10 munição para atirar. Ele tinha atirado umas 3 vezes. E ele tava assim, acho que 8, 7 metros. Então foi Deus que botou a mão ali em cima de mim e o meu companheiro desistiu de correr atrás do outro. Então ele chegou na hora e conseguiu, né, matar não, né? Conseguiu se defender e tirar esse cara de continuar atirando. Ele veio a óbito no local e no outro dia que a gente entrou em forma, eu fui dizer, coronel, eu não disse ao senhor que a gente precisava de 2 armas. A partir desse momento, aí ele liberou para o policial que é motorista andar com 2 armas. Então são detalhes, né, que quem vive a segurança pública sabe que na hora não dá para pensar muito, né? Então foi uma das ocorrências da minha vida, Mais né, marcantes. mais marcantes, porque eu fiquei com trauma, eu fiquei com crise de ansiedade depois dessa ocorrência. Eu pensei uma ocorrência simples, mas a ansiedade ela não veio após a ocorrência, veio dias depois. Eu percebi porque você vai para um restaurante e tem aquelas cadeiras que você fica preso no canto assim, tem todo mundo se levantar para você sair. Aí eu sentei num canto, eu comecei a suar e não tava entendendo por que tava. Aí me levantei, pedi pro pessoal sair, fui no banheiro, tomei uma água, voltei, aí sentei no mesmo lugar. Aí eu comecei a suar de novo, falei, tem uma coisa errada. Quando eu saí do local, do cantinho, que eu fui pra outra ponta, tipo, um livre acesso, passou a ânsia. Então eu percebi que ali eu tinha ficado com trauma, né, da ocorrência. É, Sargento Edson Almeida, me diga uma coisa. Me corrija se eu estiver errado. A minha memória é um pouquinho. Eu faço uma leitura muito dinâmica, mas a gente registra muita Mas coisa. dizem que advogado é bom de memória. O senhor é de outubro de 87. Sim, senhor. Tô certo? Uhum. Então, logicamente, não tem 40 anos, né? Vai fazer 40. 38. 38, né? Isso tá perto dos 40. Então, é um jovem militar, que é jovem mesmo, na idade. Já deve ter uma experiência, é, eu digo, marcante já, mesmo com pouca idade. E entrou na política. Tá no PSD, me Uhum. corrija também se eu Sim, estiver senhor. errado, primeiro mandato, com alguns projetos, logicamente projetos muito dedicados à segurança pública, que é desde o seu nascedor, a Uhum. segurança pública, e também projetos para a infância, Uhum. de, salvo engano, infância digital, proteção Uhum. digital para crianças. Mas admitamos que a gente não esteja mais falando aqui, depois desse ano, com o vereador e simplesmente com o militar. Estamos falando com o deputado federal. A sua defesa em Brasília, porque, olha, eu vou fazer aqui um comentário. Eu tenho um escritório em mais de uma região do país. E tenho em Recife também. Uhum. E minha filha estuda ali, Boa Viagem, mora em Boa Viagem. Eu posso lhe dizer com a clareza meridiana que esses olhos assistiram assalto
impressionantes em Boa Viagem, que a gente chama de cartão postal. Mas a mão armada, ele tomando o carro, assim, né, na frente da gente. Sim, assim, sim. uma coisa surreal. O dia que eu lhe faço isso, eu não sou militante político, eu não tenho predileção política, eu tenho, se perguntar, vai votar em quem? Eu tenho meu voto já definido. Mas, em termos de segurança, nós estamos sem segurança. Isso aí não há no mundo quem me faça pensar o contrário. Não é por culpa da Polícia Militar. Eu atribuo isso estou entrevistando aqui uma autoridade da segurança. Na minha opinião, é por força de investimentos. Na minha opinião. Investimentos na psicologia, investimentos em armamento, investimentos em todos os segmentos. Sim. O senhor atribui efetivo? Claro. O senhor atribui, porque Boa Viagem é um cartão postal, Sim, a cidade, né? Aquela região, eu digo a você, entre aspas, elitizada. Sim. Imagine quem está à margem. É verdade. Quem está na periferia. O senhor atribui isso aqui. Isso não é também uma... Eu sei que nós temos parlamentares na Alep que são inclinados, eu não quero citar nomes aqui, é porque a gente está fazendo propaganda, para a segurança pública. Mas o senhor não acha que falta efetivo, falta trabalho? Porque eu tenho uma coisa na governadora que eu gosto, que eu acho ela é uma policial. Inclusive, já foi policial, né? Ela é da Federal. Foi Federal, delegada. Delegada da Polícia Federal. Então, essa conversa de pegou o Estado acabado, para mim, isso é uma coisa que já não tem mais eco. Isso aí, inclusive, ela foi do PSB. A origem dela é PSB. Eu só não acho que falta investimento, que quando chega nessa época de reeleição, época de campanha, época de... como nós estamos agora vivenciando agora as eleições, se joga muito para a galera e, na realidade, falta o apoio, porque os militares, principalmente nossa polícia ostensiva, que é o caso da Polícia Militar, ela é desprovida de muitas necessidades que deviam ser obrigatórias, devia ser, inclusive, os governantes, os gestores que não fizessem a sua obrigação, por exemplo, armamento, equipamento de segurança, colete, uma série de coisas, deviam ser punidos. O senhor acha que a governadora escolheu bem quem comanda a polícia militar hoje? Existem pessoas com conhecimento científico, que é empírico eu tenho, o conhecimento popular, eu estou lá, eu aqui conheço. Agora, científico, que entenda, que trabalha com estatística, não estatística maquiada, estatística real, que trata o homicídio ali naquela região, que veja estatística, porque o Rio de Janeiro começou assim. O Rio de Janeiro começou, o pequeno toque de recolher, daqui a pouco a gente vira. E Pernambuco é um estado enorme, um estado marcante, um estado promissor. Tudo Pernambuco é grande. Aí eu faço a pergunta ao senhor, nos olhos de um governante, não devia ser, porque uma das preocupações maiores da nossa sociedade é a segurança pública. O senhor acha que deveria haver uns olhos voltados, muito bem voltados para a segurança pública, para a polícia militar, principalmente, não que a polícia civil não mereça. Eu digo que a polícia civil é mais científica. Aquela polícia está lá na frente. A linha de frente é a polícia militar, isso. Então, para se falar agora há pouco, mas eu queria retornar esse assunto, que esse assunto, para mim, como cidadão, é importante para todo mundo. Para todos que nos assistem. Então, para se combater hoje segurança pública, combater a violência, primeiro tem que ter coragem. Eu acho que coragem de ser realmente diferente, investir fortemente. Né? Eu estou falando porque assim, eu estava na linha de frente até 24. Então, eu não posso negar que a governadora Raquel Lira ela investiu, né? Isso foram mais de 2 bilhões em investimentos, helicópteros que a gente não tinha, drones, que agora o batalhão estão tendo drones. É uma ferramenta que, se fosse anos atrás, eu acho que tinha prendido muito mais bandido do que a gente prendeu até hoje. Mas a gente tem que dar a mão à palmatória, que ela contratou mais de 7 mil policiais em 3 anos, e isso faz toda a diferença. Eu vou lhe dar um exemplo aqui agora. Para o Estado. Para o Estado. Eu vou lhe dar um exemplo. A Polícia do Cabo, a Polícia Civil, especificamente ali a Polícia da Homicídios, que combatia todos os homicídios do Cabo, ela tinha simplesmente um efetivo de 5 policiais para investigar
todos os crimes. No cabo? No cabo. O senhor acredita nisso? É surreal. É surreal. Então, os entreceios, assim, o pessoal não entende bem. Então, imagine 5 policiais para trabalhar de segunda a sexta para investigar todos os crimes. É impossível. É praticamente impossível. Não tem como. Então, ela chegou agora e realmente contratou aí mais de 2.000 e poucos policiais civis. E o efetivo do cabo hoje? Triplicou. Então, Temos 15. Temos 15. Então, isso ajuda demais. E o ideal? O ideal é sempre estar contratando. Mas assim, hoje, se fosse a necessidade mesmo do cabo. A Polícia Militar, hoje, vamos falar na Polícia Militar. Até 2 anos atrás, o efetivo era de 15 mil homens. 15 mil homens. Eu entrei em 2009 na polícia e também era 15 mil homens. Então, se passaram aí mais de 15 anos com o mesmo efetivo. Porque o concurso da PM, ele entra muita gente, mas também sai muita gente. Então, realmente, a população cresceu muito e não acompanhou, né, o número de policiais, a população crescendo. Então, a partir de agora, com essa oxigenação aí de contratação, e ela já anunciou agora mais um concurso, o ideal é passar dos 24 mil policiais, o ideal. Então, veja que ainda tem aí uns 8 mil policiais para ficar no ideal. Mas segurança pública... Estamos longe do ideal ainda. Estamos muito longe do ideal. Então, a gente precisa realmente continuar investindo, né? Eu acredito, se a gente tivesse uma mudança nas leis, ser mais rigorosa, como a gente estava falando, vou lhe dar outro exemplo. Teve uma assessora minha, que ela teve a casa invadida por um criminoso, né? Furtou dinheiro dela, eu não lembro qual foi o outro pertence. Eu fui na casa do camarada, no outro dia consegui prender o cara. Postei a foto e o pessoal, sargento, mora ali e tal, consegui prender ele. Foi preso. Com 3 meses ele já tá solto na rua e eu já tô ali no celular. Assaltando novamente. Furtando. A prática dele é furtar. E eu tô ali com 6 imagens de 6 arrombamentos diferentes que ele fez. Então é um cara que já tinha um histórico, né? Ele é viciado em drogas, mas já tinha um histórico de arrombamentos incrível. Quando eu prendi ele, ele ficou preso. Já tá solto há 2 semanas, mas já tá tocando caos no cabo. O pessoal me mandando vídeo toda hora, que sargento, Pepeu tá aqui de novo. Pepeu, o nome dele? Pepeu tá aqui. Então, é um camarada que era pra estar preso, né? Era pra ter fazendo um tratamento, porque o viciado, ele fica numa fissura ali, que qualquer coisa que ele pega, ele vai trocar por droga. Então, eu acredito também que o Pernambuco hoje, ele peca muito nessa área, de realmente combater os viciados, né? Porque não existe um tratamento. Qual é o tratamento hoje que o Estado dispõe para um viciado? Então, segurança pública é muito complexa, né? Eu vou falar um pouco agora do Cabo Santo Agostinho. O Cabo é a cidade mais violenta de Pernambuco. Existe uma secretaria de combate às drogas. O orçamento dessa secretaria é R$100 mil por ano. Eu já cheguei nem a 10 mil por mês. Imagine, que não tem. E primeiro, é melhor não existir. E agora está sem secretária, que a secretária saiu, foi para o Pará. Então, como é que uma cidade extremamente violenta não tem uma secretaria importante feito essa, que é para combater, né, as drogas? E a gente se vê o investimento de um show, por exemplo, de Wesley Safadão, de R$1,5 milhão. Então, veja que contraste. Pega R$1,5 milhão para um show e uma secretaria de combate às drogas é 100 mil anual. Então, isso tem que ser revisto. Eu acho que segurança pública tem que envolver município. Isso para mim deveria ser titulado como crime. Sim, com certeza. Então, tem que ter a união ali, municipal, governo do estado, governo federal, tem que se unir. Se não tiver interação, meu amigo, o negócio não anda. Eu queria fazer uma pergunta ao parlamentar do PSD, do seu primeiro mandato. E é uma pergunta que é um misto para o parlamentar e para o militar. No Brasil, se falta construir escolas ou presídios? Eu acredito que os dois. Eu acho que o sucateamento das penitenciárias, ela não ressocializa ninguém, né? Tem que botar o povo para trabalhar, né? Porque o pessoal está ali só enchendo o bucho e cometendo crime de dentro do presídio. Eu acho que muitos traficantes hoje estão enriquecendo de dentro dos presídios. Eu acho que tem que ter uma seriedade maior, principalmente a gente tem aqui uns complexos aqui do Aníbal Bruno ali, que os traficantes, os comandos de facção, eles mandam as ordens de dentro do presídio.
Então, assim... Se ele manda as ordens dentro do presídio, é porque ele tem acesso a Com celular. certeza, Né? com certeza, não tenho dúvida. Existe uma abertura para isso. Isso. E hoje existe de várias formas. Existe de um funcionário corrupto, né, que recebe um dinheiro para entrar com o celular. Existe drone, que agora estão jogando celular, jogando até arma. Os drones estão sendo utilizados para dentro do presídio. Então a gente tem que usar a estratégia, tem que usar a tecnologia para combater, porque os bandidos, os traficantes, eles estão ficando tecnológicos. Eu fui em Camaragibe semana passada, arranquei lá 4 câmeras do tráfico de drogas. Eles botam num poste, pinta de preto para ficar difícil de visualizar. Então, eles estão sendo tecnológicos, eles estão vendo quando a polícia chega. Eles estão investindo em tecnologia. Sim, sim. Inclusive, na Salina, como eu tinha dito, senhor, eles têm drone. Então, a gente precisa rapidamente se adaptar à tecnologia. Né? A gente tem que... A gente foi no Smart... O senhor foi em São Paulo já? Muitas vezes. Lá existe o Smart Sampa, que é um sistema que ele é integrado do governo de São Paulo, governo municipal de São Paulo, com várias empresas. Então, as câmeras das empresas, ela é interligada com esse sistema Smart Sampa. Quando chega um camarada com mandado de prisão, o reconhecimento facial identifica ele e já manda uma viatura para lá e prende. Então, a Guarda Municipal hoje de São Paulo, ela está atuando e prendendo mais que a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Para você ter noção como é importante a tecnologia. Absurdo, né? Exato. Mas o que é a ciência, né? Isso. Então, é importante a gente trazer essas tecnologias para Pernambuco. Pernambuco é uma cidade extremamente... um estado extremamente rico, né, financeiramente, para se investir nisso, e ainda falta uma questão de querer, né? Falta assim, vamos investir. Se isso aqui está funcionando bem em São Paulo, vamos trazer para Pernambuco? Não deu certo lá, então vamos investir aqui em Pernambuco, vamos botar nos centros, vamos botar nas principais saídas, câmeras para identificar se o carro é roubado ou não. Então, assim, meios tem. Né? Eu não posso dizer que ela não está sendo firme, ela está investindo. Mas sempre pode se dar mais, né, para se combater o crime. Vamos falar de política. A gente falou na inclinação do cidadão Edson para a polícia militar. E o militar Edson para entrar na política? Como se deu? Então, como eu disse ao senhor, a gente era muito perseguido por rede social e a polícia tinha aberto um processo administrativo para mim, um conselho de disciplina. Né? E chegava algumas pessoas chegavam na vida, a polícia vai te excluir por causa de rede social. Se fosse me excluir por uma conduta desonrosa tal, mas sempre usei a rede social para combater o crime. Então, quando eu cheguei no Cabo, o Cabo, como eu disse, era uma cidade que ninguém queria trabalhar. Eu digo de policial, porque lá a facção dominava, lá ninguém queria trabalhar, que o tráfico lá é pesado. E quando eu cheguei lá, eu cheguei com essa mesma rede social. Então, quando eu comecei a trabalhar, algumas pessoas já me seguiam de Camaragibe. Então, eu vi muita gente postar, chegou um policial lá de Camaragibe que prendia, tá atuando aqui no Cabo agora, tal. Então, com esse trabalho de formiguinha, de ir num lugar ali que tá tendo muito tráfico, postar, pessoal, quem tiver denúncia aí do tráfico de drogas dessa localidade, chega aí no direct pra gente, manda nome, foto. Então, isso facilitava muito o trabalho da polícia. E no Cabo, eu vou dizer a você, Fernando, no Cabo o pessoal tinha, eu posso dizer, 80% que a polícia era corrupta. Então, isso era a visão geral. A própria sociedade não confiava em denunciar para a polícia. Né? Porque, como você mesmo disse, em todo lugar tem bons e más policiais. Sem dúvida alguma. Mas no Cabo, eu notei assim que era algo fora do normal. Então, com esse meu trabalho da rede social, muitas pessoas começaram a conversar com o policial. E a gente falava, pessoal, a gente está aqui para combater o crime, ajude a sociedade e tal, não sei o quê. Então, a gente foi criando um laço, né, com os moradores, que eles começaram a ver que a gente está ali realmente para ajudar. E que a polícia, a gente não pode generalizar, ela não é toda corrupta. Claro que tem não. Pessoas que gostam, claro que doam a vida. Eu já perdi dedo, eu já levei 50 pontos nas costas. Eu já doei sangue pela polícia, Fernando. Eu sou um cara que eu tenho sequelas. 50 pontos foi bala? Não, eu caí de um telhado. Cumprindo mandato. Uma diligência? Foi um mandado de prisão. Foi cumprir, o camarada saiu pulando, eu também saí pulando onde ele estava. Em um determinado momento, o teto cedeu, eu caí numa altura de 6 metros. Nossa Senhora. Aí caí justamente em cima de um púlpito de vidro. Então eu levei um corte imenso nas costas. E graças a Deus foi nesse local. Porque se fosse na cabeça, na coxa, no peito... Fez plástica? Não, preço não. Foi só os 50 pontos. E a outra foi uma ocorrência policial, né, que eu estava de moto. Eu entrei numa comunidade lá, bati o pé numa quina e perdi esses 2 dedos do pé aqui. De serviço. Mas
A minha preocupação não era os dedos, era poder continuar trabalhando, né? Tanto é que eu continuei trabalhando mesmo sem os 2 dedos. Logicamente, essa sua atuação ostensiva na Polícia Militar ajudou muito na eleição. Sim, Foi porque, olha, fundamental, né? aí deixa eu concluir, só pra Sim. gente não perder o raciocínio. Comecei a atuar e a gente começou a ter o carinho da sociedade, porque a gente pegou os cabeças, digamos assim, os caras que estavam tirando onda aqui na comunidade, a gente foi lá e prendeu. Enfim, chegou esse processo, chegou a época de eleição, o pessoal, a polícia vai te excluir. Eu ficando com medo, eu disse, rapaz, se a polícia me excluir, eu vou fazer o quê? Porque o que eu só sei fazer na minha vida é ser polícia, é prender. Então, eu me candidatei, né, para vereador, porque, na verdade, eu não queria nem ser vereador. A minha intenção era ser secretário de segurança do Cabo, para comandar a guarda municipal. Sim. Então, eu disse, se eu ganhar o acordo que eu tinha com o prefeito, disse, olha, eu não tenho interesse em ser vereador. Se eu ganhar, me bota para ser secretário, para comandar a guarda, porque eu vou para a rua, vou botar a guarda para trabalhar. Quem era o prefeito na ocasião? Era Kiko do Armazém. Sim. Eu quero transformar a guarda, porque a guarda, eu como policial aqui, eu vejo de perto que a guarda não contribui em nada para a segurança pública. E é uma ferramenta que poderia se juntar à polícia para combater o crime. Então, a minha ideia quando eu me candidatei foi essa, era ser secretário. Mas Kiko do Armazém não ganhou, né? E eu fiz uma campanha, eu tenho muito orgulho da minha campanha, porque eu não comprei voto. Eu fiz uma campanha sozinho, não tinha pessoas para entregar santinho na casa. Eu ia para as carreatras, aí tinha lá os outros candidatos lá, 50 carros, 60 carros na carreata, e eu não tinha ninguém. Eu era meu carro sozinho com a bandeira pendurada e o pessoal falava, esse Almeida vai ter 300 votos. Almeida vai ter 200 votos. Então, durante minha campanha, eu só consegui visitar 3 famílias. E teve quantos votos? 2.400. Foi um dos mais votados, né? Fui o 5º. E parabéns. Obrigado. Então, eu só consegui fazer 3 visitas a 3 famílias. Uma das famílias que eu visitei, eu disse a ela, olha, essa comunidade aqui é bem dominada pelo tráfico. Não, pode vir, Almeida, venha, não sei o que, tem problema. Fui de 8 horas da noite, saí de 10. Quando foi 4 horas da manhã, meu telefone tocando. Os traficantes foram lá e tocaram fogo no carro dela. Nossa Senhora. Porque recebeu o Sargento Almeida. Então, nessa hora eu me desesperei, levantei de casa. Fiz um vídeo chorando, isso não existe, isso não pode acontecer. É uma inversão de valores. Então, então a minha campanha ela ficou marcada, porque as pessoas não levantavam bandeira. Eu não sabia quem votar em mim, ninguém poderia botar uma bandeira ou dizer que votava em Almeida. Então, durante a caminhada, eu andava nas ruas, botei uma caixa de som no carro, entrava na Charneca. A Charneca é o bairro mais violento do Cabo. Chegava na comunidade, abria a mala do carro. Eu ia muito com meu pai. Na Charneca. Inclusive, tem Charneca, quando a gente chegando no Cabo, tem logo um indicador lá. Não é? É lá mesmo. E abria a caixa de som e começava a discursar. Pessoal, sou Sargento Almeida. Meu pai trabalhou em Pontezinha, Sargento. Pontezinha. Sim, mas pode ir. Pontezinha. Sou vereador não. Sou Sargento Almeida, estou candidato a vereador. A gente está na cidade mais violenta de Pernambuco e não tem um representante da segurança pública na Câmara dos Vereadores. A gente precisa ter um representante para brigar por melhorias aqui pela Charneca. E outra, o voto é secreto, não tenha medo, não tenha receio que os bandidos não vão lhe pegar não, porque o voto é secreto. Não precisa estar levantando bandeira, dizendo que vai votar em Almeida. O importante é no dia da eleição você votar em um representante da segurança pública. E foi com esse discurso que no dia da campanha a gente foi à surpresa, né? Porque ninguém achava que o Sargento Almeida ganhava. Mas foi uma votação expressiva. Demais, porque o pessoal costuma dizer que a campanha no Cabo é cara. É 1,5 milhão. Teve gente que gastou até 2 milhões. Cara. Agora, existe campanha que não se gasta nada como serviço prestado. O povo é inteligente. Exato. Então, eu fui eleito pelo serviço que eu vinha prestando. Não tem outra explicação. É pelo trabalho do Sargento Almeida e quem era o Sargento Almeida. E a segurança do parlamentar do Sargento Almeida, como é hoje? Hoje, eu ainda sou meio afoitinho. Né? Hoje eu estou com um carro blindado, né? Não é por vaidade, não. É sim por segurança, porque a gente tem um objetivo muito maior, né? E a gente sabe que quando a gente mexe em poder, isso incomoda muita gente. Eu hoje não tenho medo de traficante, de facção, não. Eu acho que a política ela é mais covarde, né, do que os próprios bandidos de rua. Então, quando a pessoa tem um poder na mão e se sente ameaçada, aí é que está o perigo. Né? Hoje eu acho que o maior perigo do Sargento Almeida não é a bandidagem. Ô, Sargento, deixa eu fazer uma pergunta, como se fosse uma pergunta direta, de uma resposta. Quem é mais perigoso? Um traficante ou quem pegou dinheiro do povo nesse Banco Master? Dinheiro do povo. É mais perigoso? É mais nocivo à sociedade? Pode ter certeza.
Porque isso aí... Ele mata muito mais gente. Muito mais gente. Eu vou lhe contar um caso que é bem simples, mas que dá para retratar, né, a saúde. A saúde não, a violência. Eu, quando estava na rua, eu fui para um homicídio lá em Pirapama. Cabo também, né? Cabo também. Um menino de 13 anos foi assassinado com diversos tiros. Cheguei na frente da residência, me deparei com aquela cena. Eu olhei, é uma criança, 13 anos, bem xoxinho, e um senhorzinho, 80 anos, chorando. Mataram meu neto e tal. E a gente, de costume, a gente sabia que o camarada tinha um envolvimento com o tráfico. 13 anos de idade. 13 anos já tinha. 13 anos já tinha. Aí eu entrei para dentro da residência dele para ver se tinha armas, se tinha droga, né, se tinha algum restício. Então eu me impressionei quando eu fui para a cozinha, que eu abri a geladeira ligada, só tinha água. Fui na cozinha, abri os armários, não tinha nada. A única coisa que eu achei foi um pacote de miojo. Aí a gente faz uma pequena reflexão. Por que será que esse menino de 13 anos estava na vida do crime? Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha comida em casa. E muitas vezes o tráfico ele pega uma pessoa assim, que tá desamparada. Adota. Tá desamparada. Então, é muito fácil ele chegar, olha, fulano, eu vou te dar R$100 por dia. Tu vai comprar roupa, vai comprar comida, vai comprar teu cordão de prata. Então, esse jovem, ele foi puxado pro tráfico por causa disso. Porque não teve ali o poder público para apoiar um jovem desse, né, que estava ali. Não estava estudando mais, não tinha pai. Cadê a Secretaria de Assistência Social do município que não viu isso? Então é preciso a gente entender que muitas vezes a pessoa é levada para o tráfico de droga não porque queria, por safadeza, mas eu acredito que naquele momento ali para ele era uma necessidade. Ele não tinha o que comer. Ele não tinha sequer o direito de comprar uma roupa. Então quando chega o tráfico, diz, tu vai vender 30 big de maconha, tu vai ganhar R$100. Imagine todo dia R$100 para uma criança que não tem nada, que não tem comida. Então, segurança é muito complexa, né? Muitas vezes a pessoa entra na vida do crime não porque é safado, mas às vezes é oportunidade, é falta de estrutura, é falta de alguém ali para orientar. Então, desse jovem de 13 anos, ele perdeu por causa disso, porque não tinha ninguém ali para regular ele, trazer uma cesta básica, né, que não tinha nada para comer. Então, eu levo muito essa ocorrência para a vida, porque por que será que esse menino entrou na vida do crime? Né? Sargento Almeida, meu pai, ele foi para a Segunda Guerra Mundial, foi militar, civil, foi para a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho uma formação muito austera no ponto de vista educacional, dada por ele. Eu respeito muito a polícia. Meu pai era para você entender, ele só comprava alguma coisa para casa quando naquela época, eu não estou fazendo elogio, nem tenho ativismo, nem tenho militância, quando o ex-presidente do Brasil mandava o sono, dizia se ele tinha aumento ou não. Naquela época, o ex-presidente do Brasil já mandava para ele, já era militante nessa ocasião, e meu pai só comprava alguma coisa para casa quando recebia essa informação. Eu sou uma pessoa que faço muito. Na última eleição aqui, vieram várias pessoas que queriam que eu me candidatasse ao posto máximo do município. Eu declinei. Tenho familiares na política, nunca entrei. Na realidade, sou filiado, mas nunca participei de nenhum pleito. E faço muito evento social. Eu estou falando isso baseado na sua fala agora. E vejo como a vulnerabilidade é grande nos lugares mais remotos. Eu, certa vez, fui entregar eu levei alguns garotos e as mães e os pais para um evento, e uma dessas garotas, quando fez um presente meu, um síndrome de Down, numa situação financeira deplorável, a mãe disse, a gente nunca foi servido por ninguém, é a primeira vez. Tem coisas que doem muito. Eu vivo muito mais, eu vou dizer com o senhor. Dentro da sua fala, como o tráfico manipula e se aproveita da vulnerabilidade. Porque nossas mesas estão vazias. Sim. Não existe incentivo. Eu acho que esses benefícios sociais, na minha opinião, escravizam. E poderia
poderia muito bem o poder público fazer um estudo para que as pessoas produzissem. Mas eu acho que os benefícios sociais acomodam e não desenvolvem. E deixam as pessoas mais carentes e dependentes. E isso, de uma certa maneira, influi na eleição. Como influi também outras medidas. Então, por exemplo, eu olho para o senhor, eu me remeto a um estudioso da criminologia. A doutora aqui deve conhecer bem, como acredito que o senhor também, César Lombroso. César Lombroso dizia que ele dizia que existia o criminoso biológico. E ele fazia uma leitura das pessoas pelo perfil, que olha para o senhor, sabe que sou homem de bem. Ele está vendo na sua fisionomia que sou homem de bem, homem decente. Então, acho que nós estamos carentes de pessoas que querem o bem da sociedade. E um bom policial é fundamental. Um policial motivado mais ainda. Mas um policial desmotivado, sem assistência, e principalmente que não tem por trás dele a eficácia de outros poderes, é muito difícil se manter, eu digo, dentro dessa motivação. Então, a gente, continuando a nossa conversa em cima dessa já participação como parlamentar vossa, que porque é muito nobre. Eu acho que um parlamentar que conhece, trabalha com a segurança, sua meta é assim, foi eleito, acredito, em cima disso, segurança pública, e conhece a segurança. E só para ficar claro, a gente não abandonou a segurança pública. Porque eu acho que você nunca viu um vereador que já acompanhou mais de 50 mulheres para a delegacia, vítimas de violência, porque elas procuram... Maria da Penha. Diversos casos. Maria da Penha. O último exemplo eu vou contar a você foi uma mulher tinha um relacionamento com um camarada há mais de um ano, mas se viam esporadicamente, uma vez no mês. Enfim, ela descobriu que estava grávida. Aí foi dizer o pai, só tô grávida. Meu amigo, se você ver os áudios que esse camarada mandou para ela, vou lhe matar. Essa mulher se desesperou. O sargento Almeida ligou para mim chorando. Me ajuda, eu fui na delegacia. O pessoal disse que tinha que prestar um boletim, mas que eu não podia fazer agora, estava em horário de almoço. Enfim, arrumou todo um empecilho. Então, eu estou voltando de escada. Quando passar, eu passo no seu trabalho. A gente pegou ela. No caminho da delegacia, a gente visualizou o camarada. Chamei um laranjinho que estava perto, expliquei a situação é isso. O cara está em flagrante. Ele ameaçou, tá aqui as mensagens. Foi lá, prendeu o cara está preso até hoje. Então, qual é o outro vereador que faz isso hoje na política? Zero. Quem é um vereador que no meio do carnaval prende um cara que tentou matar outro no meio da rua? Segurança pública, a gente pode dizer. Sargento Almeida estava na Avenida 55, na Coab, na Rua 55, um local que já teve mais de 5 homicídios, né, que a gente cobrava da prefeitura, bote a guarda para trabalhar, bota uma câmera aqui nesse local. Quando o senhor fala Sargento Almeida, mas já como vereador. Já como vereador. Então, eu me fiz presente nos polos, porque eu sabia que ali era um local que tinha um forte índice de acontecer algo. Então, foi Deus que me botou ali. Eu disse, a gente passou num bloco de carnaval, disse, vamos passar na 55, porque lá sempre tem problema. Parei, desci o carro, não deu 5 minutos, eu atravessei a rua, tava batendo foto com o pessoal que pediu pra bater. Quando eu escutei, foi só os tiros. Tá. Quando eu olho pra trás, o cara com a arma na mão. Tinha atirado em outro. Então, graças a Deus, eu tava naquela hora. A gente rendeu o cara, passou na televisão e tudo esse vídeo. A gente rendeu na hora o camarada e ainda tinha mais 4 munição pra atirar. Atirou nas costas de um. E, mais uma vez, o vereador Sargento Almeida, na hora exata, no lugar exato. Então, a gente conseguiu prender esse homicida que ia matar uma outra pessoa e, graças a Deus, não atingiu mais ninguém. Porque ali tinha umas 200 pessoas nesse local. Então é um vereador que realmente continua combatendo o crime e ajuda da maneira que pode. Só que a gente, vereador, é limitado. Vamos entrar na política agora. O vereador ele não consegue fazer uma lei que vai mudar a sociedade cabense. Projeto de lei que o vereador faz. Título cidadão cabense, mudar nome de rua, criar Dia Nacional de Combate à Violência, por exemplo. Então são projetos de lei que não mudam, de fato, né? Pode mudar alguma coisa na estrutura do município, não, mas não ultrapassa a fronteira. Não ultrapassa. Isso, né? O que a gente faz, acho que o maior papel hoje que eu faço na vereança é realmente fiscalizar e cobrar do executivo. Isso. Então, a gente tem feito realmente uma política diferente no Cabo, uma política de não ficar calado, né? Infelizmente, as pessoas estavam acostumadas, né? Passou a eleição, todo mundo desaparecia. O senhor é da oposição? Sou. Da oposição. Existe hoje 3 da oposição. Da oposição. Por que a oposição sobre a minoria?
Não sei porquê, né? Mas, Deve ter alguma coisa aí. porque não tem lógica você defender um prefeito que você vê que tá tudo errado. Você vê que falta medicamento. Eu vou citar um caso a você. A gente pegou funcionários da prefeitura bebendo em horário de serviço, na praia e tal. Sabe o que a prefeitura fez com esses camaradas? Nada. Então o prefeito é conivente com isso. Com certeza. Outro caso, se eu soube de uma secretária que forjou uma tentativa de homicídio, secretária da mulher, passou na televisão isso. Em Gaibu. A Gaibu, lembro. Sim, ela forjou uma tentativa de homicídio. Sim. E Gaibu faz parte, né? Faz. Então, ela usou uma causa nobre, né? Que é o combate à violência contra a mulher. Ela, após o ocorrido, ela foi para a delegacia sem maquiagem, fez um show lá, um espetáculo. Não, porque não vão me calar. O que é que a secretária da mulher faz que alguém está tentando calar ela? Então, nessa narrativa dela, eu já vi que tinha mentira. No primeiro dia que ela foi que deram esses tiros no veículo dela, que ela falou esse depoimento, disse, tá mentindo. Porque o que é que ela faz de relevante no combate? Ela usou a pauta para ser a culpa dessa tentativa. Então, logo de cara, eu já vi que não tinha como ser, até pela narrativa dela. Não, eu vinha pela PE28 à noite e uma moto estava tentando nos cortar pela direita. Lá nem acostamento tem, então não tem como. É uma mão indo e uma vindo. Então Entendi. Não tem como cortar pela direita. Ele tentou apagar a moto. Meu amigo, é uma escuridão a PE28. Não tem como a pessoa andar com... Eu conheço a PE28. Pronto. Então, essa narrativa eu já sabia que era algo forjado. Mas, assim, como não tinha como comprovar, tinha que ficar calado. Então, no decorrer das investigações, foi realmente caindo essa narrativa dela. E no final do inquérito, a Polícia Civil concluiu que foi uma falsa comunicação de crime. Então, essa pauta foi para quê? Para tentar enfraquecer o Sargento Almeida. Porque os vereadores, que era da base do prefeito, criaram uma narrativa dizendo: a gente sabe quem foi a milícia, a gente sabe quem foi. De uns tempos para cá está acontecendo isso. Então, queriam ligar o militar, Sargento Almeida, a essa tentativa de homicídio, né? Devido ao nosso trabalho. Mas o senhor, quando falara logo no início, nas suas primeiras colocações, os holofotes, quando se viram para a pessoa passa a ter... Sim. Notoriedade, isso incomoda muito. Muito, né? Porque demais. Quem é Sargento Almeida? Um vereador do Na primeiro inversão mandato. De valores hoje, Sargento, o certo passa a ser o errado. Aí o senhor sabe disso, que isso é prática nossa, inclusive a nossa cultura. E não deveria ser assim, mas é assim, infelizmente. Então, eu tenho certeza absoluta que o senhor deve sofrer muito. E me diga uma coisa, seus projetos como vereador, então, eu sei que, quais são os projetos que a gente poderia dizer que, nesse período que o senhor está no seu primeiro mandato, que mais lhe orgulha? Na verdade, assim, como eu sou um verdadeiro opositor e o prefeito, de 21 vereadores, ele tem 18. Então, o Sargento Almeida, como maior opositor, eu apresentei mais de 15 projetos. Nenhum foi aprovado. Ele deixou aprovar. Nenhum. E eu digo assim que era projetos que, querendo ou não, ajudava. Tipo um projeto que obrigava todas as escolas municipais a ter câmera. Para defender o funcionário, para proteger isso, para proteger as crianças, para proteger a própria família, né, dos alunos. Então, ele não aprovou. Então, assim, são vários outros projetos. A gente queria mudar o nome da guarda para a Polícia Municipal. Ele também negou. E depois ele apresentou o mesmo projeto e o pessoal não deixou aprovar porque já tinha sido apresentado o mesmo teor. Então, um projeto bem simples, só para você entender. Não tem como um prefeito negar um projeto desse. Qual era o projeto? Todas as mães que tivessem recém-nascido na maternidade, Padre Geraldo, que é a maternidade do Cabo, vão passar por um cursinho básico ali de desengasgo. Porque você é mãe de primeira viagem. Você está na maternidade, você teve o bebê ali. Então, vem cá, vamos mostrar a você qual é o procedimento, a manobra. Prática. Não ia ter custo financeiro. Extremamente importante. A gente salvar uma vida em um ano é importantíssimo. Só uma pessoa que foi salva por causa de uma manobra que foi repassada para o pai e para a mãe. Então, um projeto simples feito esse, ele não deixou ser aprovado. Então, assim, eu já desisti de mandar... Então, na realidade, ele manipula. Sim. Totalmente, né? Sim. Teve um outro projeto que foi aprovado na primeira... Tu lembra, doutor, o que foi? O projeto? A gente aprovou, aí voltou para ser aprovado e
E rejeitaram, eu esqueci. Inclusive tem um projeto voltado para a infância digital também, né? Tem. Inclusive foi rejeitado também, não foi aprovado. Foi. Né? Então, a gente tem vários projetos que a gente mandou e que foi negado porque o prefeito mandou. Sim, um exame importante. A gente queria que todos os... Foi aprovado, só para você entender, foi aprovado pelos vereadores. Um projeto de lei que todo comissionado, todo funcionário que vá ser nomeado na prefeitura, ele tem que fazer o exame toxicológico. Então, foi aprovado pelos vereadores, foi enviado ao prefeito, o prefeito vetou. Por que será que ele vai vetar um projeto de lei desse? Não tem nem sentido, não faz nem sentido. Enfim, aí volta para a Câmara. A Câmara aprovou, eu acredito que vai derrubar o veto. Aí manteve o veto. Aí manteve o veto. As pessoas votaram a favor na primeira. Então isso ficou bem claro. Na realidade, é uma rejeição ao vereador. Exato. Então, a partir desse momento, ficou bem claro isso. Né, que realmente a gente não vai conseguir aprovar nada. O que eu consigo aprovar é título cidadão. Que aí eles deixam passar. Uma coisa que me engrandece muito aqui, eu tenho um título de cidadão gravataense. Eu sou pernambucano de Recife, mas recebi o título e é uma coisa que jamais eu poderia tê-lo, concedido na realidade não foi nessa presidência, mas o vereador é o mesmo, o vereador Léo Duarte me concedeu o título de cidadão gravataense, que me orgulha muito, que era o único título que eu não poderia jamais tê-lo, porque na realidade eu não nasci em Gravatar, mas eu tenho uma admiração muito grande pela cidade, pelo que a cidade fez por mim desde os 11 anos, e me enobrece muito ter recebido esse título de cidadão gravataense. Então, vereador, vamos da política. Então, eu acho que está sendo mais difícil ser vereador. Sim. Do que ser policial, porque policial só fazia o seu ofício. A gente não está conseguindo fazer o seu ofício. O ofício de vereador, só para conceder título de cidadão, é uma coisa... Cidadão cabense, né? É uma coisa que, dentro da sua grandeza, é terrível para um parlamentar eleito com votação tão expressiva. Isso. Então, por isso que hoje a gente está com esse novo projeto para deputado federal, porque a gente sabe que vai ter... São boas perspectivas. Muitas, e isso tem incomodado o atual gestor da cidade. Né? A gente ser muito bem votado e ele se preocupa não com essa campanha de agora, está preocupado com a campanha de 28. Ele tem condições de ser reeleito em ECA? Ele pode ser reeleito? Ele está no primeiro. Está no primeiro. Tá, e pode ser reeleito agora. Então existe uma preocupação muito grande em relação à boa votação do Sargento Almeida. Porque a boa votação pode levar à condição de disputar o pleito. Com certeza. E outra, o prefeito lá, ele já foi preso, né? Segundo a Polícia Federal, ele era líder de uma organização criminosa, onde desviou mais de 92 milhões do Cabo Prev. São tantos escândalos. Qual foi desses escândalos? Foi o quê? Esse foi um desvio... Polícia Federal? Polícia Federal. Ele desviou um dinheiro do Cabo Prev para um fundo... É um fundo de pequena... Do dinheiro dos aposentados. Ele desviou para um fundo que não tinha... Tirou o dinheiro do fundo e investiu, né? Investiu em um fundo podre, que o pessoal chama. Né? Investiu no fundo Colocou podre. Dinheiro bom, dinheiro e investimento... Exato, duvidoso. Então, foi indiciado pela Polícia Federal. Foi preso. Passou um ano no Cotel. Voltou para a Prefeitura de Tornozeleira. Terminou o mandato, tentou a reeleição, não conseguiu. Quando foi agora, voltou. Só que agora, esse processo está nas alegações finais. Então, se chegar até maio do ano que vem e não sair a condenação, vai ser prescrito. Então, imagine, 92 milhões, não vai ter um condenado por esse desvio. Se chegar em maio do ano que vem e não ter a finalização do processo, por ele ter mais de 70 anos, vai prescrever. Então, os 92 milhões vai ficar por isso mesmo. Feito o eco, sumiu no ar. Isso. Então, é importante que o Judiciário, mais uma vez, o TRF5, bote esse processo para moer, porque a população quer resposta. Quer saber onde foi esse 92 milhões foi parar. Nossa Senhora. Então, isso, a preocupação do atual gestor é o vereador Sargento Almeida, o vereador do primeiro mandato, está aí muito bem nas pesquisas, com mais de... Bem,
tá bem, eu não vou nem falar porque... Mas pode falar em aprovação, não tem A problema. gente tá com uma aprovação muito Só boa. pré-candidato tá, não tá? Então eles estão preocupados. Já houve a convenção do PSD, não? A convenção é agora, domingo. Domingo. Então a preocupação deles é essa, é o Sargento Almeida ser bem votado. E a gente sabe, a gente que anda na rua, a gente sente, né, o que é que a população está querendo, uma renovação do povo, né? Exato. E isso preocupa ele, porque ele pode fazer o que for, que o povo já está saturado. Ele persegue comerciantes. Para você ter noção, eu não consigo um espaço para fazer um evento. Eu não consegui um espaço para fazer a minha pré-candidatura. Não consegui, porque todo mundo tem medo dos comerciantes. Almeida, eu estou contigo, mas se eu ceder meu espaço, ele vai aqui, vai e fecha. E é assim mesmo. Então, várias pessoas têm chegado, Sargento Almeida, eu estou com você, mas eu estou com medo de ceder o espaço e ele vir aqui e fechar. Então, é um prefeito que persegue os ambulantes, comerciantes, persegue os comerciantes também. Fechou um estabelecimento lá, o Coco Verde, que era um local turístico lá em Itapuama, de Xarel para Itapuama. E o dono do bar disse para mim, se Lula Cabral ganhar, ele vai fechar meu estabelecimento. Foi dito e feito. Que ele é vingativo, ele é perseguidor. Então a gente está nesse projeto para ajudar a população cabense, de libertar. Porque um deputado federal ele tem medo, ele pode investir em segurança. Eu vou injetar aqui 3 milhões para investir em segurança pública, botar uma central de monitoramento nas praias. A praia hoje é o foco do tráfico, né? É onde tem turista e tal. Então a gente, como deputado federal, a gente pode destinar emendas, como a gente agora está destinando agora 3 quadriciclos, né, para a orla de Gaibu. O policiamento não tinha como estar fazendo uma orla na areia e agora vai passar a ter quadriciclo para fazer. O policial municipal hoje, Guarda municipal. Guarda municipal, perdão. Ele tem incentivo da prefeitura? Como é que é visto pela população? Veja, hoje ele colabora ou não influi? Não influi em nada. Na verdade, a Guarda ela poderia ser uma força extremamente importante no combate ao crime, mas hoje o gestor, como a gente tinha falado no começo, eu tinha perguntado, né? O gestor é bom. O gestor que está administrando hoje a segurança pública do Cabo, ele é muito aquém do que deveria. Então, a gente precisa de pessoas que tenham seriedade, né? Ele, por ser militar, ele é um coronel da reserva, ele deveria entender que se segurança pública se combate com prevenção, com ação de presença. Mas hoje a Guarda Municipal, ela só faz acompanhar secretário para fazer fiscalização de controle urbano. Então não prende traficante. Ele disse para mim, ele fez um processo para mim, porque ele disse para mim e eu falei para o público e ele disse que era mentira minha. Ele disse que não era obrigação da Guarda combater o crime, não era obrigação da Guarda prender homicida, não era obrigação da Guarda combater o tráfico. Então, a partir desse momento, então, eu já vi... Então, se faz a seguinte pergunta: qual é a obrigação da Guarda? Exato, ele acha que é só proteger prédio, que nem prédio ele protege. Nem prédio. Nem os prédios da própria... Porque é obrigação. Tá? Deixa eu lhe falar um fato rápido, Sim. para não esquecer. No começo da gestão, o prefeito Lula Cabral, ele foi para a imprensa. Na verdade, ele foi até o Palácio pedir à governadora Força Nacional. Não sei se o senhor lembra desse caso. Lembro, e eu acho que a Força Nacional tem uma limitação muito grande, na minha opinião. Isso. E não sei nem se cabe. Não cabia. Não cabia. Porque não era um distúrbio, não era... Justamente, tem os requisitos para isso. Primeiro que são policiais que não conhecem o terreno, né? São policiais de outros estados, então não adianta simplesmente jogar no cabo e não saber onde está o tráfico. Então ele foi para fazer politicagem. Como ele é adversário da governadora, ele fez Ele apoia o João Campos. Ele apoia o João Campos. Então ele foi lá fazer isso e a governadora disse, não, eu vou resolver. Enfim, aí ele foi para a Globo e disse, eu tenho 300 guardas municipais armados. Só que eu sabia que era mentira. Então, na hora eu fiz um documento ao secretário de Defesa Social. Gostaria de saber, como presidente da Comissão de Segurança Pública, quantos guardas municipais estão aptos a estar utilizando arma de fogo. O senhor acha que ele me respondeu? Não respondeu. Até hoje. Então teve um certo dia que teve a prestação de contas na Câmara dos Vereadores, onde o secretário vai até os vereadores fazem perguntas. Então aproveitei o ensejo e perguntei na hora da minha pergunta, o senhor pode me informar quantos guardas estão armados ou estão aptos ao estar utilizando arma de fogo? Isso a gente fez várias perguntas e no final ele ia responder de todos. Só que quando chegou nessa pergunta, ele não respondeu. Aí eu gritei, não, vai responder não, quantos guardas tem não? São 300 mesmo, eles. Aí eu vi na hora que ele... Não são 300. Ele nem falou quantos são e nem falou que era 300. E o cabo chega a ter esse efetivo de guarda municipal? 200 e pouco. Mas aí, pronto, ele não me respondeu o que foi que eu fiz.
Quem que autoriza a Guarda Municipal a utilizar arma? A PF. Fui na Polícia Federal, mandei um ofício. Sou presidente da Comissão de Segurança Pública. Gostaria de saber quantos guardas hoje estão aptos no Cabo Santo Agostinho a estar utilizando arma de fogo. Agora, me diga quantos guardas estavam aptos. 30. 6. Pelo amor de Deus. Então é isso, é uma maquiagem. Ele vai... Distorção absurda. Você imagine só um negócio desse. 300%. Então ali tinha guardas ali. Porque nem todos podem usar. Isso, tem que ter o curso. Tem que ter o curso. Então, muitos guardas ali estavam andando armados sem ter autorização. Então veja que se. É porque eu digo aos guardas. E muitos dizem, Almeida, a gente hoje só está com porte de arma graças a você que cobrou. Porque se você tivesse cobrado, a gente não tinha feito o curso que tinha que ter feito há muito tempo. E outra coisa, o guarda, ele pode dizer, o guarda municipal é concursado, né? Sim. Ele é independente, Sim. ele pode, né? Sim. Exercer seu ofício sem Sim. medo de retaliações. Exato. Então, graças a essa nossa cobrança, que a gente desmascarou essa mentira, porque um prefeito de uma cidade, e para a empresa que tem 300 guardas armados, quando a gente manda para a PF, só diz que tem 6, é querer fazer palco. Então, é o que o prefeito mais tem feito hoje lá, é maquiagem com a cidade. Então, é importante ter um vereador. Não é que eu sou oposição, não. É um vereador que fala a verdade, que mostra a verdade. Porque se ele mandar um projeto bom, eu vou aprovar. Eu entendo que esse projeto é bom para a população. Eu vou voltar aprovando. Ele mandou lá projeto para fazer intercâmbio, acho que foi na Austrália ou no Canadá, não lembro bem a cidade. Eu vou votar contra um negócio desse. Não pode. Não pode. Então, assim, eu não sou um vereador de oposição, sou um vereador que defende os interesses do povo. Agora, qual foi o primeiro projeto do prefeito na cidade? A saúde do Cabo e a educação, como é que estão? Meu amigo, não fale na saúde no Cabo, não, que o pessoal começa logo a chorar. Sofríveis. Demais, demais. Onde você chega é aperreio. Eu vou dar alguns exemplos. Maternidade sem obstetra. Nossa Senhora. Hospital. Maternidade sem obstetra é um caminhão sem motorista. Hospital Mendes Sampaio, gerador quebrado. E medicamento, você não consegue pegar um losartana num posto de saúde. Então, a saúde no Cabo tá um caos. Tá um caos. Infraestrutura. Ele pegou um empréstimo de 500 milhões. Com autorização da Câmara. Com os vereadores que apoiam isso, né? Porque eu não aprovei isso, não. Caixa Econômica Federal? 96 milhões de dólares, foi um banco internacional. Convertido dá 500 milhões. Então, ele pegou um dinheiro o quê? Para fazer investimento em quê? Esse dinheiro ele só pode ser feito para construção. Ele não é para comprar medicamento, ele não é para contratar, é dinheiro exclusivamente para construção. Então, é uma conta bem lógica. Se a gente já tem uma estrutura que não funciona, e a gente vai com ele agora quer construir hospital, quer construir não sei o quê. Mas se o que tem ele não consegue resolver, imagina manter. Imagine agora, com o empréstimo que vai diminuir a receita do município, né, para pagar os empréstimos, imagine como é que vai ficar a saúde daqui a algum tempo. Ele quer entregar, porque ali é onde tem o retorno. Construção para ele é ótimo. Mas e a população, como é que vai ficar? E a educação, vereador? Educação Nesse mesmo norte? É a mesma coisa. Mesma coisa. É muita maquiagem, né? A gente denunciou diversos... Os índices... Não, deixa eu lhe contar uma fiscalização, porque são muita coisa que vai chegando na hora. Pode ficar à vontade. A gente foi fazer uma fiscalização numa escola, Edivaldo Martins. Como eu repito, ninguém estava acostumado com o vereador fiscalizando, não. Quando eu cheguei, que eu entrei, o pessoal nem notou que era eu. Quando eu notei, estava um camarada pegando um balde d'água, um balde normal de... Sim. O pessoal lava pano. Um balde com água e botando dentro de um filtro. Até aí, tudo bem. Né? Eu ainda estava tentando entender o que era aquilo ali. Não sabe, Mas aí quando eu vi ele voltando e entrando no banheiro, abrindo a torneira... Com o mesmo balde? Abrindo a torneira da pia do banheiro, enchendo o balde, botando na água, quando eu vejo uma criança beber água. Meu amigo, olha o nível que tá a escola do Cabo Santo Agostinho. Pegando água da torneira. Se o filtro ainda tivesse funcionando, eu falei, não, vai filtrar pelo menos a água. Mas o filtro estava quebrado. Era simplesmente tirar a água da torneira do banheiro. Para não ser pior, era para ser tirado do banheiro. Se fosse de outro lugar, mas tirado do banheiro, a pia do banheiro, botando no balde e botando para as crianças beber, meu amigo. Aí eu flagrei na hora. A gente denunciou no Ministério Público. Deu alguma coisa? Até hoje eu não sei. Não deu em nada. Né? E depois, como foi um negócio bem negativo, contra fato no argumento. Eu filmei, mostrei. Não tinha como negar. Então a prefeitura ela tem umas páginas que ela paga todo mês, que a gente sabe. Paga X, contratada, para sempre tentar, quando tem alguma coisa assim, abafar. Então foram lá alegar que o rapaz estava lavando o filtro, pelo amor de Deus.
Então eu tive que ir no outro dia, escondido, gravei, conversando com o diretor, rapaz, como é que vocês fazem? Não, foi porque o porteiro não foi bem orientado. Falei, mas ele estava bebendo água da torneira. Ele foi, eu disse, pronto, aí eu já tive que criar a narrativa para ver que o que eu estava falando era verdade, porque eles queriam desconstruir isso. O vereador, e seus pares, além do silêncio? Porque tem silêncio que incomoda, né? Mas além do silêncio, eles são coniventes com a situação dessa, porque nós temos essas vertentes, segurança pública, eu digo, saúde e educação, são pilares que deveriam ser a fonte de referência de todo gestor, na minha opinião, né? Hoje são as fontes, entre outras, o saneamento básico, tem muitas fontes de referência, que é na infraestrutura. Mas seus pares silenciam diante de um absurdo como esse, porque isso aí é um atentado à higiene, é um atentado à saúde das crianças, é um absurdo. Na verdade... Silencio. Na verdade, silenciam. Né? Na verdade, quando aconteceu o fato, principalmente quem é da base do governo, ninguém se pronunciou. Então, preferem ficar calado, né? Por qual motivo eu não sei, mas é triste a gente ver que pessoas estão passando por isso e a gente, representante do povo, não Eles cobra. também são representantes, todos são representantes, o senhor é representante. E esse negócio da saúde, rapaz, eu não tenho um obstétrico. Isso é uma cidade como o Cabo. Sim. Né? E vou lhe contar um fato. A gente não, né? Repito, eu não aprovei. Lula, o prefeito do Cabo, ele queria colocar uma organização da saúde para gerir a saúde. Então seria uma empresa contratada que ia... Uma terceirizada para ganhar. Isso. Ia ser uma empresa que ia ser contratada para administrar os 3 principais hospitais. Então, durante a aprovação desse projeto, a gente simplesmente fez perguntas que era básica. Quais são os órgãos, quais são as unidades que vão ser administradas por essa empresa? Nenhum vereador que aprovou sabia dizer qual era a empresa. Então, pessoal, vocês vão aprovar um negócio. Me diga aí qual vai ser o hospital, qual vai ser a unidade, qual o posto de saúde, qual a matéria. Alguém sabe dizer, todo mundo calado. Ninguém sabe dizer qual era o valor, ninguém sabe dizer quem era a empresa, quando ia começar. Não teve uma transparência. Então é dessa forma, é de goela abaixo. Ó, bota a prova aí, chega aí a prova. É desse jeito, infelizmente. É quase um regime de exceção, né? Na verdade é isso, porque a ordem vem de cima, ó. É para votar a favor, é para votar contra, é para votar a favor. Porque quem é... Eu falei e não disse. O primeiro projeto do prefeito, Lula Cabral, primeiro projeto, janeiro de 2025, o primeiro projeto dele foi aumentar o próprio salário. De 25 mil... Fantástico. De 25 mil para 33 mil. Você sabe quanto ganha a governadora? O salário da governadora? Deve ser na faixa de 40 ou menos do que isso? 21 mil. Então ele ganha mais do que o governador. Ele ganha mais. Dá para entender um negócio desse. A receita do governo do estado, comparado com a receita do Cabo, como é que ele ganha 33 mil? Não tem a menor pertinência. Então, ele aprovou o primeiro projeto, aumentar o próprio salário de 25 para 33. Os do secretário, meu amigo, era 12.500, passou para 23.500. Do vereador, tá em quanto hoje? Vereador, acho que dá uns 17. Bruto. Líquido. Dá uns 17 líquido. Então, assim, é coisa fora do normal. A realidade do cidadão cabense está muito aquém disso. Então, eu jamais iria aprovar um projeto desse. De aumentar o próprio... Principalmente o primeiro ato dele ser esse. Então, a gente viu que ele não veio pensando na população. Ele veio primeiro melhorar o quê? O primeiro salário dele. Porque gastou muito na campanha, né? Tem que melhorar o próprio salário. Então, é isso. O vereador Edson Almeida, se o senhor tivesse que em uma palavra, 2 palavras, dizer assim, um sonho seu na política, qual seria? Hoje, por ser vereador do Cabo, eu tenho um sonho de libertar a população cabense. Eu digo libertar porque é um povo sofrido, é um povo que não tem direito à saúde digna, uma pessoa que não consegue se expressar em quem quer votar, porque se expressar que quer votar em alguém, a gestão vai lá e fecha o comércio, o estabelecimento. Eu acho que a maior missão da gente hoje é libertar o povo do Cabo. E essa libertação dá-se-á com a sua futura, se 2028
o senhor, independentemente do êxito em 2000, agora na eleição de 2026, com a sua candidatura a prefeito do Cabo? Não necessariamente precisa ser o Sargento Almeida. Sim. A gente precisa criar um grupo para realmente libertar o povo, porque o povo não aguenta mais essa perseguição. Mas se uma votação, que a sua votação já foi expressiva, se essa votação expressiva se mantiver, existe uma condição para o Sargento Almeida? Com certeza. O vereador, Sargento Almeida, ser quem escolhe, postulante ao cargo de 2028? Quem escolhe o gestor é a população. Nas ruas, eu sinto essa temperatura? Nas ruas que eu sinto é isso. O pessoal já está preocupado com a eleição de 28. Não é a eleição de 26, não. Mas o povo tem que entender que o primeiro passo é agora. É 26. Essa candidatura, essa pré-candidatura, ela tem a ver com 2028 já? Eu diria, é um aquecimento. Na verdade, para ver vamos supor assim, fazer uma medição dessa temperatura. Na verdade, o Sargento Almeida agora é pré-candidato a deputado federal porque a gente vai poder fazer mais pelo Cabo Santo Agostinho. Sim. Então, assim como a gente fez o trabalho de vereador e está nos credenciando a ser deputado federal, a mesma coisa vai ser o trabalho de deputado federal. A gente vai fazer o nosso trabalho e se o nosso trabalho for correspondido, naturalmente as pessoas vai querer um novo prefeito. Então, se a gente estiver fazendo um bom trabalho e a população entender que o nome da vez é o Sargento Almeida, a gente vai estar à disposição mais uma vez para ajudar a população cabense. Mas tudo é consequência. Dentro do coração existe essa vontade? A minha vontade é realmente de ajudar mais pessoas. E eu acredito que um gestor, principalmente de uma cidade feita o Cabo, ele tem tudo na mão, né, para realmente mudar a saúde, a dignidade das pessoas, o ir e vir. Eu visitei os engenhos, meu amigo, carro não passa. Né? O Cabo tem umas áreas rurais imensas e o que ainda tem a crescer está fora do normal. Então, o povo dos engenhos só quer o básico, quer a acessibilidade. Quer ter o direito de ir e vir, que não tem isso. Então, precisa de pessoas que tenham esse pensamento de realmente libertar, de dar o poder da pessoa ir para casa e voltar. Quem mora nos engenhos, passou de 5 horas da tarde, não tem mais ônibus. Como é que é para a pessoa fazer faculdade à noite? O vereador, me diga uma coisa, é bom olhar nos olhos do povo de cabeça erguida, é saudável, amigo, massageia o ego. Imagine você, hoje a gente fez uma visita, semana passada, em Ribeirão. Eu até postei no meu vídeo. Imagine você ser um político de uma cidade vizinha e chega lá, a pessoa olhar para você, sargento, tô aqui me arrepiando, tô chorando, emocionado. Tá lhe conhecendo. De ver o seu trabalho, de lhe acompanhar, de estar lhe vendo pessoalmente. Então, quem é que no tempo de hoje, político é bem recebido em qualquer canto, assim, desse jeito, dessa forma? Muito difícil, a rejeição é muito grande. É muito difícil. Então, eu tenho muito orgulho de ser político, de estar político e ser bem recebido. Chegar na comunidade e chegar as crianças todas, essa gente tem uma ideia para ter foto e tal. Então, é sinal que a gente está fazendo um bom trabalho, está representando quem realmente precisa. O prefeito hoje não mora no Cabo, ele mora na cobertura, em Boa Viagem. Não anda nas praias, não toma banho na praia, não anda na comunidade. Então, como é que você vai viver a dor se você não anda na rua? Se a eleição fosse hoje para Pernambuco, João Campos ou Raquel Lira? Sem sombra de dúvida, Raquel Lira. Sem dúvida nenhuma. Sem sombra de dúvida. Se a eleição fosse hoje para presidente, hoje? Pode. Eu gosto muito de Caiado. Eu acho que é um político que ele realmente combateu muito bem a segurança pública, porque é a minha área. Concordo. É uma pessoa que investiu no agro. Segurança. No agro, meu amigo, não tem melhor. Elegância, tudo isso ele tem. Exato. Então é uma pessoa que, assim, eu tenho uma admiração por ele. E ele ainda é do partido PSD. Então ele fez um bom mandato, ele saiu com uma aprovação de mais de 78%. Eu até acho impressionante aqui, fazendo uma ilação, como o Caiado em pesquisa, certo? Pesquisa não é voto, mas pesquisa ele fica naquele patamar que eu acho muito pequeno para a grandeza pelo dele. Que ele fez. Para a grandeza dele. Porque eu acho que essa polarização, eu realmente tenho uma inclinação muito grande pelo social, mas eu acho que atrapalha muito o Brasil. Sim. Ela não está sendo útil ao Brasil, não. Ela está indo na contramão do crescimento, não é interessante, é totalmente desinteressante, atrapalha todos os campos de investimento, atrapalha muito essa polarização. Acho que o Brasil merece muito mais do que isso. Infelizmente, a gente caminha novamente para isso, mas eu acho que isso atrapalha.
Um sonho para sua família. Sonho para minha família, eu acredito que eu estou dando muito orgulho aos meus pais. De verdade, de verdade. Meu pai tem 74 anos. E quando eu chego em casa, ele disse: Meu filho, eu admiro muito, mas você é meu guerreiro. Então eu acho que eu estou fazendo um bom papel de filho e realmente representando o nome da família Almeida. O que é que lhe remete à emoção? O que é que às vezes lhe leva a chorar, sargento? Eu acho que quando a gente, acredito, que quando a gente consegue realmente ajudar pessoas, eu acho que a satisfação de poder ter ajudado, mesmo de uma forma pequena, mas que a pessoa se sentiu ali lisonjeada pela ação que eu fiz, então isso me engrandece Se o senhor muito. tivesse que dar um obrigado a alguém, o senhor daria quem? A Deus. Eu acho que se eu estou hoje aqui, por tudo que eu passei, na minha vida, eu acho que Deus, ele fez eu nasci no Cabo e nunca morei no Cabo. Então, hoje eu entendi o propósito de ter nascido no Cabo e hoje estar representando a população cabense, mesmo sem ter morado. Então, eu tenho muito orgulho, né, de estar fazendo um bom papel, de poder ajudar pessoas. Eu não gostava de política, mas hoje tudo depende da política. Tudo. Se for para melhorar a saúde, a educação, a segurança, é pela política que se transforma. Um combustível para sua vida, aquele que você não conseguiria viver sem ele. Minha família. Tem algum componente da sua família que assim mais lhe causa inspiração e motivação para o dia a dia? Acho que meus filhos, em geral, é a inspiração da gente poder construir algo melhor. A idade deles? Tem um de 20, um de 9 e um de vai fazer 5 meses. Uma música que o sargento gosta? Eu gosto muito de Pai. É uma música de Fábio Júnior. Eu acho que é uma música que eu gosto. E o time do Sargento Almeida tem time? O melhor de Pernambuco. O Náutico, né? Esporte, né? Rapaz, pelo amor de Deus, Esporte, tá vendo algum erro aí? Quem tem mais título é o melhor, né? Quem tem mais título? Rapaz, Esporte, a coisa estava caminhando também. Sargento, o orgulho e uma coisa que lhe marcou positivamente e negativamente, que se o senhor pudesse voltar atrás faria diferente, e a coisa positiva que o senhor pudesse faria várias vezes novamente. Eu acredito que eu não voltaria atrás de nada. Eu acho que tudo aconteceu do jeito que Deus quis, né? Às vezes a gente fica triste, tipo, quando eu fui transferido para o Cabo, eu chorei bastante. Chorei, revoltado, porque eu não entendia porque eu fazia um bom trabalho em Camaragibe e não entendia porque vim para o Cabo. Então hoje eu entendo porque eu vim para o Cabo. Jamais imaginava ser político, de ajudar a pessoa, de estar na rua ajudando uma mulher vítima de violência, ajudando uma criança que estava sendo abusada pelo pai. Então eu jamais imaginava, né, poder estar tendo tempo de fazer isso. Porque como policial militar eu só fazia no meu horário de serviço, né? E ainda assim tinha uns cabrechos: não vai fazer isso, não vai fazer isso. Então o Papai do Céu me permitiu estar livre para ajudar mais pessoas. Por ser da segurança pública, ativo, combativo, combatente, com todos os conhecimentos, bandido bom é bandido morto? Eu acredito que tem chance. Tem chance de se ressocializar. Eu digo porque teve bandidos que eu prendi, que era realmente altamente perigoso. Vou dar um exemplo a você. Eu criei um podcast, que o meu primeiro entrevistado foi um camarada que eu tinha aprendido em 2019. E ele era o líder do tráfico lá em Camaragibe, em Céu Azul. Então eu fiquei muito orgulhoso. Eu fui no Paiva, em um determinado local. Quando eu entro, como deparo, eu olho assim pra cara dele e falei: eu conheço ele de algum lugar. Aí ele olhou, o sargento Almeida disse: Eu falei: tu é fulano? Ele: sou. Ele: meu irmão, tô muito orgulhoso de te ver aqui, porque eu jamais ia imaginar que você ia estar com essa fisionomia mudada, né, de estar aí trabalhando. Meu irmão, tô com muito orgulho. Então ele foi a primeira pessoa que eu entrevistei no meu podcast, que era uma pessoa que eu achava que não tinha correção, digamos assim, né? E graças a Deus, Deus transformou ele. Ele hoje é uma pessoa mudada, né? Então eu digo que tem chance, tem jeito. Mas também tem uns que não tem jeito. Na sua opinião, na sua análise, vereador Sargento Almeida, o que é que merece um senador da República, um deputado federal, deputado estadual, ou até mesmo um vereador, que tira dinheiro de uma merenda escolar, que tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação, que responde processos, que está comprovadamente, eu diria, firmado e consolidado, que é
meliante, que é ladrão, merecia em um regime, seja ele qual for, democrático, um regime de exceção ou qualquer um outro, qual era a penalidade que merecia uma pessoa que tira do povo a quantidade, a condição de ser cidadão? Eu acho que depois de um crime de homicídio, eu acho que deveria ser a pena mais alta existente, seria quem realmente é político e está ali mexendo com o dinheiro da população e usar para outros fins. Então, a gente tem países, né, que são extremamente rigorosos, pena de morte. Então, o Brasil ainda não tem isso. Eu acredito que se a pessoa tenha feito algo grave, a gente poderia até ter pena de morte, né, no Brasil. Mas, como a gente não tem, eu acredito que seria o crime mais, digamos, severo após o homicídio. O senhor, como militar, o senhor colocaria uma algema em uma autoridade do poder legislativo? Eu ainda tenho essa vontade. Eu acho que foi ainda uma coisa que eu não fiz. Maravilha. Gravatar, acabamos mais uma edição do Mais Pernambuco Podcast. Hoje dentro de uma condição muito versátil aqui. O nosso entrevistado conhece tudo de segurança pública, conhece tudo do seu primeiro mandato como vereador, pré-candidato a deputado federal. Foi uma honra recebê-lo, principalmente por ter aceito nosso convite de imediato. E é sempre bom conversar com pessoas destemidas, que olhem para as pessoas, responde o que for perguntado. E diga-se de passagem, o povo do Cabo, de Santo Agostinho, está de parabéns por ter um combatente, um policial militar ostensivo, que mesmo como vereador, continua sendo policial militar. Eu queria parabenizar a todos os cabenses, a toda a população do Cabo, a todos os eleitores que propuseram, que consolidaram 2.400 votos, salvo engano aqui, se eu estiver errado, ao vereador Sargento Almeida. E vou colocar aqui, Sargento, as suas considerações finais. Fique à vontade para mencionar, para falar, para agradecer. E foi um prazer tê-lo aqui. Reitero esse prazer. Agradeço demais por ter aceito nosso convite e fique à vontade para as suas considerações finais. E, se Deus quiser, teremos outras oportunidades. Comandante, queria agradecer. Foi extremamente prazeroso esse debate, a gente falar um pouco da história do Sargento Almeida como policial, como político, e falar a você de casa que está desacreditado com a política. É extremamente importante você exercer seu direito, né? Mesmo que você tenha desconfiança, acredite, tudo pode mudar com a nova política. Então, exerça seu papel, é fundamental, né, para a gente mudar as coisas. Mesmo que você esteja aí triste, magoado com o candidato que você votou, acredite em novas pessoas, dê oportunidade, acompanhe. Hoje a rede social é muito importante, né, que você consegue acompanhar o trabalho do seu candidato. Então, acredite, vai exercer seu voto no dia 4 de outubro, vote em quem você acredita e realmente acompanhe. Eu acho que tudo se passa pela política e a gente está aqui disposto a realmente estar fazendo um papel diferenciado, como a gente vem fazendo no Cabo. A gente agora é pré-candidato a deputado federal, a gente quer fazer um mandato presente, né? A gente não tem um deputado hoje no Cabo Santo Agostinho que esteja andando e ouvindo o povo. Então, a população tem a oportunidade, né, de escolher políticos que estejam ao lado do povo. Então, pense nisso na hora de votar. Muito obrigado, Gravatar. Muito obrigado, Pernambuco. Um bom dia a todos, uma boa tarde a todos.